Oi, agora aqui no Gravando, tudo bem? Tudo certo por aqui. Maravilha. Contigo. Também. Vamos para mais um. Estamos firmes e fortes. E aí? Temas polêmicos? Temas reflexivos? Temos tema? Olha, polêmicos eu não sei. Agora, temas temos muitos. Pelo menos do lado de cá, Então, quer mandar? cara, eu posso mandar tantas coisas. Vai. Primeiro ponto, não lembro o que ficou em aberto, que eu falei que tinha um ponto que tinha ficado em aberto do último encontro. Mas só para falar que eu lembro que tinha umas, não lembro qual, mas esquece. Mas só para trazer isso assim, que eu não esqueci do que eu esqueci. Sim, esqueci, só que esqueci, né? Não, não esqueci que esqueci. Não Não esqueci esqueci do do que que esqueci. esqueci. Mas enfim, é isso. A gente falou sobre liderança, né, no último. E aí você tinha comentado que tinha um outro tema que estava te Junto sustentando. dessa esfera tinha outro ponto. Tinha outro, mas enfim. Foi. Alguma hora E que tiver que vir, volta. algo que posso trazer aqui e compartilhar, essa semana eu comecei a fazer uma formação. Acho que eu não lembro se eu cheguei a comentar na semana passada, mas uma formação em focalização. Já ouviu falar? Não, não, pelo menos não que eu reconheça com esse nome, assim. É, é muito lindo, assim, um trabalho. Já faz um tempo que eu venho acompanhando. A Luísa, minha companheira, trabalha com isso também, né? É formada nisso. Não, Ah, não é? trabalha, mas utiliza também parte. Trabalha e não trabalha, né? Já conhece há um tempo, fez a formação e utiliza algumas partes, algumas ferramentas dentro dos atendimentos dela, né? E a focalização, desde que eu vi, é um trabalho muito lindo, porque ele navega, na minha compreensão, muito alinhado com o trabalho que a gente fez, né, da Florescente, com propósito, no sentido de exigir uma presença da pessoa que está conduzindo, ela se colocar como facilitadora, não, então assim, o nosso trabalho é estar presente para não atrapalhar, sabe? Então aprender a desenvolver as habilidades que requerem isso, que possibilitam isso, e que traz na pessoa a possibilidade dela estar muito menos mental e muito mais perceptiva, né? Então isso me fascina, porque a focalização ela nasceu com, sabe, já ouviu falar do Eugene Gendlin? Nope. Ele é um filósofo, ele conviveu com Carl Rogers e, Hum, e ele ficou fascinado com a forma humanitária com que o Carl Rogers trabalhava com as pessoas. Isso tocou muito ele, né? E aí ele trouxe, a partir da convivência e dessa experiência, ele veio desenvolvendo, ele fez uma pesquisa longa para entender quais eram os métodos que mais traziam transformação nas pessoas e por quê. Né? E depois de uma grande pesquisa, ele chegou na conclusão que o ponto principal é o contato que a pessoa tem com o campo do sentido, que ele chama do sense, self-sense. Então, enquanto as pessoas estão simplesmente no campo mental, sem contato, sem conexão com o sentido, elas estão apenas relatando algo. E aí uhum, ela pode ter mil explicações, ter toda uma compreensão cognitiva, mas aquilo não tem a força de uma mudança, não tem a força de liberação. A partir do, porém, quando a pessoa está em contato, falando a partir de algo, a partir dessa experiência, e não da experiência, né? Mas em contato com esses sentimentos, em contato com essa experiência, aí ela fala de um outro lugar. Ela, em algum nível, também está tateando as próprias percepções, os próprios sentimentos, mesmo que ainda não estejam claros, mas ela começa a perceber que tem algo e começa a entrar em contato, olhar de forma mais profunda, se permitir, né? Uma autopermissão em algum nível também. Então tem todo um olhar dentro desse sentido. Eu tô fazendo nossa, agora deu branco. Com Matheus Cautiera. E ele tem uma abordagem bem linda. Ele é psicólogo, trabalhou também muito tempo com Pathwork, então tem esse ah, background assim, uhum, sabe? Que é muito similar ao nosso, que para mim eu sinto que traz bastante pé no chão para lidar com algumas questões.
e ao mesmo tempo esse olhar também assim para esse universo subjetivo. Seja subjetivo, digamos, de uma espiritualidade, porque ele trabalhou muito tempo e tem um background assim, espiritismo, pelo menos isso que ele abre, e imagino até que outro, mas também do subjetivo dos sentimentos, né? Que é um campo tão subjetivo, mas a subjetividade não quer dizer que não exista e que não tem um poder. Então a gente poder se lançar nesse lugar tão subjetivo, mas ao mesmo tempo tão concreto, tão impactante. Então assim me fascinou e aí daí abre muitas coisas, né? Porque ele dá nome a algumas sensações também que eu estava sentindo aqui de uma passagem que eu tô de algo que eu quero poder aqui complementar na minha caminhada para mim e para as pessoas com que eu trabalho, mas que não negue, muito pelo contrário, que possa entrar muito facilmente junto com esse trabalho da jornada, que é algo que eu acredito. Então, e aí estou encontrando aqui na focalização esse universo novo que me dá esse brilho no olhar. Falo, nossa, que legal estar aqui percebendo essa intuição que estava batendo, que legal estar aqui enfim, essa motivação interna, essa percepção de que a focalização também não é algo fechado, muito pelo contrário, assim como traz muito esse lugar assim de DNA, sabe, que pode se ajustar com várias outras ferramentas, mas que também traz assim Ela agrega, né? Ela ela agrega. agrega e traz uma experimentação tanto para o paciente, mas também para a gente que é uma experimentação, mas que também dá contorno, né? Uma experimentação que, por mais que seja num campo subjetivo, que depois fica assim, pé em cabeça, sabe? Não tem um lugar a se chegar, não tem pressa, muito pelo contrário, mas também dá contorno. Opa, peraí, sabe onde que eu tô, por que que eu tô, sabe? Qual tá sendo o efeito disso para mim, na minha vida, enfim. Então tá bem interessante. Mas, assim, dúvidas, né? Realmente nunca tinha ouvido falar. E aí me vem, que de repente pode ser dúvida, né, até de quem vem ouvir, assim, o que que isso, como é que é isso para quem está vivenciando? É um processo? É uma terapia? É, como é que é a ação disso para quem está? São sessões onde um terapeuta, tá? Que eu não sei se é um terapeuta quem faz uma formação dessa, conduz em cima de um tema ou é uma coisa aberta? O que que, por exemplo, se eu quisesse, por que que eu buscaria uma pessoa para me atender com focalização? Tipo, é a minha pergunta, assim, só. Tá. Então, assim, aqui a sua pergunta são várias em uma, né? É, lógico. Em algum nível é uma forma de viver, né? Então, como que eu lido com as coisas que me atravessam, que passam por mim, que eu percebo. E aquilo que eu estou percebendo que eu quero mudar, o que que eu posso fazer para mudar efetivamente? E aí a focalização, ela traz uma ferramenta que, com base nesse estudo, está bem alinhada com os principais fatores que nos fazem de fato mudar. Porque só compreender cognitivamente não é suficiente para me fazer mudar. Então, Tá. assim, se tem alguma coisa que Tem eu quero mudar na minha ferramentas. Tem ferramentas tem para. ferramentas. E aí, Entendi. dentro da focalização, se você está fazendo assim, por exemplo, está fazendo a formação para poder estar atendendo pessoas dentro dessa abordagem, digamos. Tem formas de conduzir para que você possa estar levando a pessoa até essa experiência. Que, por exemplo, um ponto que ele traz que eu acho sensacional é a forma como a psicologia e outros trabalhos terapêuticos acabaram, e terapias, né, acabaram se desenvolvendo ao longo das últimas décadas foi para um lugar muito mental. E muitas vezes a gente acaba tirando as pessoas de um lugar essencial, que é o lugar do contato com aquilo que ela está sentindo. Uhum. Então, assim, o mais importante, uma das pontos cruciais da focalização é deixar a pessoa a maior quantidade de tempo possível em contato com aquele lugar, com aquele tema, com aquele assunto. Então, para isso, tem uma abordagem, tem uma atenção, uma presença da pessoa que está conduzindo, para perceber se o outro acessou esse lugar, e se acessou, deixar. E dentro desse lugar, ajudá-lo a investigar, mas não de um lugar mental. Então, assim, tem falas, tem approach, tem formas que ajudam a manter ou a entrar nessa esfera, e se a gente não está atento, várias outras que nos fazem sair, ou seja, perder essa conexão. Então, nesse sentido, Sim. sim.
Mas, claro, isso eu também preciso estar aprendendo a aplicar e a vivenciar em mim, para poder, a partir daí, criar também, né, ter Não, embasamento. total. Era muito uma dúvida de como era o caminho, né? Assim, porque eu sou totalmente Claro, leiga, eu não claro. sabia. E aí, assim, enquanto você estava falando antes, né, que ver essa questão do campo do sentido, né, me vem muito essa nossa desconexão com o nosso corpo, que é, que não é, mas que passou a ser, né? Você vai ter que fazer uma barreira. Na verdade, o nosso corpo, por ser uma questão toda de energia e vibração, né, ele era para estar totalmente conectado, né, um com os outros, com o campo. O corpo é o campo. Então, o corpo é esse mecanismo onde a gente poderia sentir e ter respostas de tudo, que não viesse pelo mental, e sim desse corpo, é, que é um campo, né? Assim, isso é engraçado você ter trazido sobre isso, porque é uma das coisas que eu tenho pensado muito esses dias. E esse lugar que você fala que é de um subjetivo, não sei, né? O que me veio agora é um subjetivo que foi, que passou a ser subjetivo porque a gente não desenvolveu ele, porque a gente cortou os nossos instintos, né? E desenvolvemos muito esse mental, assim. Entende o que eu quero Eu, dizer? eu, eu entendo, mas eu sinto que dentro disso que você trouxe, são os dois ao mesmo tempo. Eu acho que tem um desaprender nosso ao longo do tempo por conta desse distanciamento. Então, como é comum, a gente mal sabe nomear nossas emoções e nossos sentimentos. Então, nesse sentido, pelo que eu entendi, é o que você trouxe. Então, ele vira subjetivo, vira abstrato por conta dessa desaprendizagem, né? Desse Sim. desaprender nosso ao longo do tempo. Mas também acho que, ao mesmo tempo, tem uma esfera que é bem subjetiva também. Tem, E tem. tudo bem. E como navegar nessa subjetividade? Também tem um aprendizado, né? Porque, às vezes, o meu sentir é diferente do seu, né? O meu sentir amor, o meu nomear, compreender amor é diferente do seu. O meu compreender a raiva, a angústia é diferente, né? Entender como ela reverbera. Enfim, É dar o que nome. Às eu vezes eu dou um digo nome. que é amor, né? É o que eu digo que é amor, é o que você Exato. diz que é amor. Não necessariamente é a mesma coisa. Ou o É que eu diferente digo de que é falar, de eu mostrar que aqui raiva. tem um corte e de você falar, não, isso é um corte, Claro. né? É eu falar que é profundo esse corte, e você fala, não, peraí, mas eu falar que é profunda a dor que eu tô sentindo, e você não sabe a magnitude que aquilo tá batendo em mim. Também não sabemos quanto que eu tenho de ferramental para lidar com a dor, para entender se ela é profunda ou se é uma falta de ferramenta, enfim. Então acho que tem essas duas esferas ao mesmo tempo, né? Mas um ponto que é interessante no que ele traz, é que foi a origem, e que vai alinhado com o que você trouxe, é que o corpo é, é a melhor forma que a gente tem de aferir aonde a gente está e com o momento presente. Total. Então, voltar para o corpo, perceber o corpo, e é o que a focalização traz, para a gente ir para o nosso corpo, seja um corpo físico ou um corpo emocional, mas ir para o corpo, aqui, observar o corpo, como eu me sinto. Quais são as reverberações quando eu olho para isso com atenção, com interesse, e entender, né, e ir tateando essa compreensão? É a melhor forma, porque o corpo ele está no presente, a dor, por mais que o trauma seja em relação a algo que aconteceu no passado, o efeito dele está aqui no presente. Sim. Então, assim, vir para cá me Corpo tem ajuda essa no meio memória, de né? ter memória, exatamente. Então, assim, no meio de tantas coisas que são assim, estão lá, vir para o corpo me ajuda a estar aqui. E tá aqui é onde eu posso resolver as coisas com que eu lido no dia a dia, né? Tomar novas decisões, ampliar minha percepção, liberar coisas para poder ser diferente, liberar dores até mesmo para poder fazer mais, né? Mais que eu digo no sentido outras coisas, né? Às vezes, pô, se eu tô com dor nas costas, eu não posso jogar futebol. Se eu compreendo, claro que eu preciso ir no médico, mas se eu percebo que eu tô com dor, pô, o que que eu posso fazer? Por que que essa dor tem? Tem uma coisa Até porque prática. muitas dores são psicossomáticas, né? Total, exatamente. Então vai entrando em todas essas e é interessante que eu esqueci, acho que é o Peter Levin, Peter Levin, não é que quem criou
a Somatic Experience, né, que é a experiência somática, Não sei. ele disse que todo o início, pelo menos o embasamento dele foi com base no trabalho do Eugene Jandl. Então, assim, ele fala, foi com base nele que eu desenvolvi, que eu comecei a olhar. Então, assim, todo o meu estudo, então, assim, tem uma... É antigo, assim, né? Então, Sim. tem um caminho que se construiu a partir daí. E é isso, assim, fascinante ver um ponto, assim, né, que eu conheci pelo Matheus, né? Pela Luísa, que fez o trabalho com o Matheus. E é muito lindo, conhecendo aqui, me aproximando, vale a pena você depois você Não, seguir o trabalho já dele. vou, Oficina da Alma. vou Ele se super buscar coloca, isso. ele se coloca num lugar muito humano. E eu acho isso muito fascinante. Alguém que já está há tanto tempo, né, 20 anos aí atendendo, trabalhando, formando, fazendo os caminhos dele e com bastante conhecimento, muito conhecimento para trazer. Mas exatamente por ter muito conhecimento é que ele se coloca nesse lugar muito humano. E essa humanidade aproxima a gente, fala assim, cara, isso é para mim, sabe? Isso pode ser para mim. Como que eu, sabe? Qualquer coisa que eu possa desenvolver de compreensão, pô, eu quero conseguir aplicar desse lugar humano, de me sentir tão igual e tão próximo de qualquer outra pessoa. Sabe, é desse lugar, é tão bonito, é tão inspirador, e botando nos desafios dele mesmo. Eu lembro de uma vez que ele falou, cara, fez um post, eu acabei de gritar com a minha filha, com meu filho, não sei o quê. E assim, a pessoa fala, ah, você que é terapeuta, você que é gente, né, me corroeu. Depois eu fui ali fazer meus Paranauê ali para ver. Mas assim, pequenos exemplos, e às vezes bobos, Claro. mas assim, a humanidade dele é uma coisa assim, muito linda, sabe? É, porque não, eu acho que, não sei, né? Assim, vou trazer uma fala aqui sem muita reflexão sobre ela, mas assim, eu acho que não importa em qual grau da caminhada, né? Assim, de um nível espiritual ou emocional que a pessoa esteja, ela tá aqui nessa matéria. Ela vive os conflitos, né? Terrenos, sabe? Então, assim. O que eu acho que facilita, é claro, às vezes a pessoa ainda não cai em certas coisas que a gente ainda derrapa, ou tem um nível de consciência que consegue se perceber, ou né, de uma humanidade, de uma humildade de voltar atrás e reconhecer certas questões. Mas, assim, em maior ou em menor, a gente está aqui ainda porque a gente ainda tem questões na matéria para serem resolvidas, né? E trabalhadas e aprendidas. Então, você falou, ele, tipo, gritou com o filho, né? Um cara que, pô, né? Uma caminhada em trabalho de autoconhecimento, desenvolvimento, de olhar emocional, disso tudo. Mas é isso. É, Mas para mim assim é muito lindo ver quando a pessoa consegue de uma forma natural expressar isso. É assim, você fala assim, sim, uau, sabe que bonito, porque que você vê que não é assim de uma preocupação, que não é de um você vê assim tá tão natural que é uma coisa assim que é atraente. É hum, isso. Quando existe esse grau de naturalidade, seja no que for, né? Você vê uma pessoa que é espontânea, que é alegre, que é engraçada, naturalmente, você é atraído. Você fala, nossa. Você vê que a pessoa não está forçando uma piada, a pessoa não está forçando. Então, assim, ver alguém que tem esse grau de compreensão a respeito de tantas coisas, sabe? De caminhos, de porquê de algumas questões, de focar ali no que ela está sentindo e conseguir ajudar outras pessoas a desenvolverem esse olhar. E você vê essa humanidade tão expressiva, tão abundante, tão natural, é bonito, sabe? Assim, para mim me toca, assim, que eu falo, uau, quantas pessoas que eu vejo que eu admiro muito, muito, mas às vezes, porque estão em um lugar ou em outro, às vezes tem uma certa, um certo distanciamento, e nada contra. Sabe, nada sim, contra, mas tem um certo distanciamento, até por responsabilidade também, eu entendo.
né? Eu e a É porque às Luísa, a vezes gente. o ambiente não permite, né? Eu não sei por que ficou mudo para mim. Eu não tô te ouvindo. Não sei se foi do Não meu. tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo, agora Ah, sim. tá. Fala. Tô falando. E também, muitas vezes, pelo ambiente que aquela pessoa está inserida, né? Total. Por exemplo, eu e Luísa, a gente tem várias discussões, porque assim, a Luísa é psicóloga, então ela tem toda uma formação da psicologia. Tem até recomendações, instruções do Conselho de Psicologia das questões éticas do psicólogo. E tem algumas Aham. questões, né, do distanciamento, da relação paciente com o terapeuta, tem uma série de questões. Entendo, e em vários pontos tem um sentido do porquê. Em outros, Jorge, tenho meus questionamentos de algumas questões. Por exemplo, um ponto que para mim é delicado, e eu entendo que precisa ter cuidado, não dá para ter misturas, tem questões ali que são muito delicadas, óbvio. Mas, assim, também tem algumas propostas e resoluções que acabam colocando o terapeuta num lugar não humano. Então, assim, eu lembro que quando eu vi algumas cursos e coisas de comunicação não violenta, e também, não sei se você já viu, tem um vídeo no filme, documentário na Netflix, qual o nome? Do psicólogo daquele ator. Ah, são as consultas dele de terapia. Isso, Tá. isso. Eu esqueci qual Eu é o nome vi do filme, que é parte. maravilhoso. Eu vi parte. Isso, mas é maravilhoso. Sim, tá Tanto todo. Eu comecei a ver, adorei, mas a vida seguiu. Mas eu tava vale a super. pena ver tudo, vale a pena ver tudo, porque ele traz, claro, ali é um contexto específico, mas ele traz bem esse ponto que o Marshall também trazia, que é assim, a questão da humanidade. Quando a gente consegue se colocar em um lugar de humanidade, que estamos no mesmo lugar que a pessoa, apesar de lugares diferentes, mas assim, sabe, nesse lugar de horizontalidade, eu sinto eu entendo que é onde acontece essa conexão. E eu acho que é possível a gente se colocar em um lugar de horizontalidade, entendendo que cada um está em um lugar, está em um prisma. Então, se você está conduzindo algo, tem responsabilidades e tem, mas você consegue colocar. E aí, eu acho que às vezes a gente tem dificuldade de abrir esses espaços dentro de algumas instituições, de alguns, sabe? Então, acaba que eu e Luísa, muitas vezes a gente tem esse embate. Eu falo assim, cara, mas sei lá. A pessoa pode saber isso de você, no meu ponto de vista. E aí ela e outras amigas acabam que também se preocupam, não, mas isso aqui foi. Não, mas não sei. Então, estou trazendo isso porque eu vejo que na focalização, nesse lugar humano que ele trouxe, traz esse ponto assim que eu acho que, apesar da delicadeza, é importante da gente aprender a explorar ele. Porque é nesse lugar que a gente tem vínculo. E eu vejo que qualquer transformação ela necessita de vínculo. Sim. Né? Então, Mas no sabe vínculo o a que gente se que. abre. Desculpa, desculpa. Não, não. É isso, no vínculo a gente se abre. Então, eu super entendo o seu ponto dessa questão dessa humanidade, mas eu acho, é porque, cara, que nunca é uma coisa só, né? Assim, é, porque, por exemplo, esse lugar, né, que alguns terapeutas falam, não dá para saber certas coisas, não dá para eu abrir certas intimidades, não dá para eu criar certos vínculos, né? Eu acho que não dá para generalizar, porque às vezes é sabe aquela coisa assim? Cara, você vai num cardiologista, aí o cara fala para você, olha, você tem que comer bem, você não pode fumar, você tem que fazer exercício. Método Stutz, o nome do filme. Isso, Desculpa. isso. Método Stutz. Você tem que fazer exercício, você nananana. Aí você olha para o médico, o cara tá lá com uma panção de chope, o cara fuma, o cara, sabe? Aí você fala assim, pô, tem gente que pensa assim, o cara tá falando que eu tenho que me cuidar, que eu não posso fumar, que eu não sei o quê, e olha ele. Isso não Uhum, diminui em nada o saber do cara, a capacidade do cara, a competência do cara, concorda? Ele só não está aplicando na vida dele, talvez, o que ele está falando para você. uhum, Vou fazer o link com o que eu quero dizer, tá? A mesma coisa, de repente, é com o psicólogo.
Ele fala: se eu trouxer determinadas coisas na minha vida, dependendo do paciente, eu vou entrar num lugar onde esse paciente vai me perder como uma referência, sabe assim? Porque, não sei, eu não sou psicóloga e estou aqui só trazendo possibilidades a respeito disso, das pessoas já acharem assim, cara, se eu abro muito e trago muitas questões, onde de repente eu começo a trazer que eu tenho mais problema do que quem eu estou atendendo, tipo, como é que eu vou poder ser psicóloga dessa pessoa? Não, perfeito. De novo, tô super de acordo com o que você está trazendo. Por isso que eu trouxe. Claro que são lugares delicados, Mas mas eu sou a favor da humanidade, eu tenho o mesmo olhar que você. eu acho que assim, claro que não dá para generalizar, mas de novo, eu acho que apesar de não dar para generalizar e de serem lugares delicados, de alguma maneira, como sociedade, a gente precisa entrar em alguns espaços, em alguns assuntos, porque eu entendo que a gente ficou um pouco estéril. Entende? Então, da mesma forma, por exemplo, assim, é óbvio que é importante a gente ter um código florestal, um processo de conservação. Mas, por exemplo, quem trabalha com agrofloresta hoje em dia, muitas vezes está impossibilitado de fazer o manejo agroflorestal do que há de mais moderno de visão agroflorestal, porque o código de preservação, de conservação, ele é conservador. E aí ele não permite um manejo adequado. Aí você fala assim, ah, mas se eu for mas isso é para inibir pessoas que vão devastar. Eu concordo. Mas será que a única forma de inibir que vai devastar é a gente falar que não pode mexer? Será que a gente não pode fazer um código que fala assim, pode mexer dessa forma? Que são os manejos agroecológicos, agroflorestas, SAF, que faz poda, mas que faz poda de uma certa forma, entende? É claro que Sim, alguém que não entende não vai poder fazer uma poda drástica sem estar fazendo o XYZ depois. Então eu vejo que da questão, por exemplo, trazendo para a psicologia, é algo parecido, né? Claro que você está ali no atendimento, o foco precisa ser o paciente, não é sobre você. Mas assim, não dá para você fingir que você não tem questões. sim, e talvez até suas questões possam ajudar o E paciente. talvez as suas questões possam ajudar. Será que de repente você não pode, sei lá, a pessoa não pode saber onde você mora? Claro que tem delicadeza que às vezes a pessoa, pô, se tem alguma questão, vai querer depois te perturbar ali, né? Sei lá, um Sim, paciente ficou chateado, vai te mandar, não sei. Claro que sempre tem os pontos fora da curva, mas precisa de repente desse distanciamento todo. Às vezes alguém quer te mandar uma rosa, alguém que quer poder, não sei. E eu vejo também tantos psicólogos, terapeutas que conseguem trilhar esse caminho e criam uma relação assim de dentro do próprio atendimento, uma relação tão valiosa com aquela pessoa, porque o paciente pôde perceber essa humanidade e aí se abriu ainda mais. E o próprio terapeuta se abriu ainda mais porque se permitiu se apresentar em algum sim, nível, lógico. né? Eu acho que é uma construção, né? É uma construção. Eu tenho isso com a minha terapeuta, assim. Eu sei bastante coisa, assim, da vida dela. A gente já foi ao teatro juntas, sabe? Ver uma peça que fazia Por sentido. exemplo, um ponto desse, sabe? Às vezes um ponto desse. Ela foi ver a minha, lá quando eu fiz aula de teatro, teve a peça da apresentação, finalização do curso. Ela foi assistir, porque foi uma coisa que eu trabalhei em terapia. Os meus. Imagina que de repente vocês duas vão fazer um curso por conta própria, com uma mesma pessoa. E aí você vê sua terapeuta como mais um membro daquele curso, assim como você. Algumas pessoas podem não conseguir conceber isso, porque entendem que vão perder essa relação. Sim. E eu acho que essa compreensão nasce desse lugar um pouco estéril, como sociedade, que a gente se tornou em relação a esses assuntos. E também vem muito das nossas próprias lentes, né? Das nossas crenças, de como a Total. gente. Mas que acaba sendo reforçada pela cultura, ou quando tem uma instituição que acaba punindo, levando a esse tipo de olhar, reforçando esse tipo de. E tem esse lugar, sim, né? Com alguns médicos ainda, com algumas profissões, de colocar a pessoa num pedestal, Total. porque ela, né, ela tem mais. é, sei lá, sabe mais do que você, tá, mas sobre aquilo, de repente, né? De repente não, sobre aquilo que eu estou indo lá consultar ela, mas não sobre a vida, né? Ou, sei lá, Totalmente. outras coisas. Então, assim, mas
Então, eu super entendo o que você quer dizer e acho que é nesse sentido mais amplo, né? Mas para chegar no mais amplo, ele tem que passar pelos indivíduos, né? Porque a sociedade é feita disso. Então, assim, não adianta a gente querer falar que a gente quer uma sociedade mais humana, mais humanizada, com um olhar, né, mais igualitário, porque entendendo que estamos todos no mesmo caldeirão e é aquilo, né? Se você não passou, você está passando, você vai passar, sabe, pelas mesmas situações. É o que eu falo sempre, eu falo, gente, quem nunca, né, traiu ou foi traído? Foi, tá sendo ou vai ser, sabe? Tipo, perder alguém que ama. São questões universais que todos nós passamos, estamos passando, vamos passar. Então, assim, independente do que é você, do que está você, né, como cargo e profissão, no final é isso. É, e aí também tem um lugar que talvez num momento não se consiga trazer essa humanidade nessa relação dentro do trabalho, né, ou de uma clínica, mas se traz em outros lugares, né? Então, como contexto para o macro, isso também tudo bem, né? Entende o que eu quero dizer? Pô, o que eu quero dizer é assim, eu entendo que você, né, o que você estava falando. Certas profissões ou certas pessoas em determinadas profissões não criam esse vínculo mais humanitário ali, essa coisa mais humanizada por conta das regrinhas ou dos conceitos. Mas, de repente, essa pessoa não cria ali naquele contexto, né? Mas cria em outros, entende? Assim, com o paciente Não ou com com outras paciente, pessoas? com outras pessoas, em outras Não, relações, sem né? dúvida. Sem dúvida, mas o que eu estou trazendo é que eu acredito que o processo terapêutico ele ganha força e profundidade quanto mais a gente consegue criar. Então, eu vejo que existe alguns passos que a gente ainda pode dar nessa direção sem perder o senso de responsabilidade, de cuidado, Mas podendo se então, abrir mais. vamos lá, advogado do diabo. Talvez isso seja uma crença sua, em um olhar seu. E tem pessoas que, de repente, ainda estão num momento e num nível que essa intimidade não vai ser boa. Que essa pessoa precisa de alguém de um lugar mais, sabe? Eu já vi casos, estou trazendo casos assim, de pessoas que sim, tinham uma amizade com o terapeuta e misturaram as coisas. Não souberam separar. Não, aqui agora está começando a nossa sessão. E aí, Não, quando o terapeuta traz uma questão. Entendeu? O negócio fez um embrolho, tipo, não sabia separar. É igual, né, marido e mulher que trabalham junto, onde começa a cama, onde começa. Sabe aquela coisa? Tipo, mas o que eu tô trazendo é um pouco distinto, tá? E eu entendo e concordo que esse tipo de separação precisa ter, né? Então, e aí, para cada relação, a gente precisa entender qual é o ponto aqui para saber até onde pode ir e de que forma. Por exemplo, se eu tenho um amigo, bem provável que, não vai atender. assim, não vou atender. Precisa ser um caso muito específico, de Ele maturidade se dos tornou dois, que amigos. O que consigam. eu quero dizer é isso, que a intimidade foram anos trabalhando junto, e a intimidade foi indo um crescendo terapêutico, que acabou virando Uhum. essa Porque não vai troca. ser, porque a tendência é que não vai ser bom para ela para começar. Então, assim, pensando do ponto de vista, né, claro que pode afetar a relação dos dois, mas pensando primeiramente assim, né, que a pessoa está vindo fazer porque ela está precisando de alguma coisa, então, do ponto de vista, assim, do paciente já se já é alguém próximo de você, já existe de cara uma possibilidade dela não aproveitar, dela não se abrir ou dela já trazer misturas e a gente não saber lidar. Então, eu não tenho dúvida que, mas o que eu estou trazendo não é sobre esse ponto. E eu concordo com você que a gente, como é que você está falando? Tem pessoas que de repente não estão preparadas. E aí o que eu estou trazendo não é sobre uma imposição de que tem que ser É uma assim, percepção durante o processo. mas é uma habilidade. Primeiro, eu não acho que deveria ser uma imposição de uma instituição. Eu acho que essa instituição poderia abrir um olhar de que isso é possível e aí cria
os contextos, as formas, os procedimentos para como aprender a navegar em algum nível é a gente aprender a desenvolver essa habilidade como facilitador, como terapeuta, para quando for necessário. E Entendi. aí, com essa habilidade desenvolvida, a gente também consegue ter uma percepção. Aqui cabe abrir isso aqui, dessa forma. Com essa pessoa, com esse paciente, cabe de repente eu ir, sei lá, tá no mesmo curso que ela, eu fazendo, onde ela vai ver alguns pontos que eu tô travado e não tem problema. Não, com essa aqui talvez não caiba mesmo, porque vai atrapalhar, então eu não vou. Entende? Mas não como uma imposição, não posso. Não, não posso, peraí, não. Por que que eu não posso? De que forma que eu não posso? De que forma que eu posso? Eu acho que a gente ganha se a gente aprende a desenvolver se permite e aprende nessa permissão a abrir as habilidades dessa maior humanidade mesmo, né? De que eu sou, como você falou, eu sou médico, eu sei mais sobre medicina sobre você, mas ponto. Você é administradora, você sabe mais sobre administração que eu. Ponto. E aí, para recorrer à administração, eu recorro a você, mano. Quer dizer que você sabe tudo de administração? Não. Quer dizer que você aplica? Não, mas você tem um conhecimento que eu posso perguntar. E ter esse olhar, né? Não, eu super, super concordo. E eu acho que talvez, né, de repente, conforme. Não sei nem porque a gente entrou nesse tema, né? Foi entrando na focalização, nesse lugar humano que o Matheus traz e que eu acho que me inspira, assim, que eu acho bonito, eu acho que É, mas eu digo assim, aproxima que a as gente foi pessoas. levando tanto para esse lugar de consultório, assim, se o terapeuta deve, não deve. Tipo, gente, cada um faz o que quer. Eu não acho, nem sei, Loucuras nossas, né? A gente está precisando de uma loucurazinha. nem sei, O porque título, o título vai até ser assim: o terapeuta deve ou não deve? O Matheus é humano. Só o que que Mas, eles mas, falaram mas hoje? eu. Hã? Eu não sei nem o que que a gente falou hoje, assim, tipo. Claro que eu sei o que a gente falou hoje, mas eu falo assim, gente, que caminho que foi levando. É muito bom isso, né? Se permitir esse lugar humano, né? De não se censurar, de achar que assim, cara, foi indo por esse caminho, foi indo por esse caminho. E é um papo, né? É uma reflexão, sei lá, né? Tipo. O fato é que o que eu acho que tem duas coisas que são, acho que é importante a gente olhar sobre sobre esse papo que veio, né? É o quanto que a gente se coloca em caixinhas, né? O quanto que a gente se prende em crenças, em lentes, em isso não é. E às vezes a gente passa anos agindo de uma forma sem nunca nem ter se permitido quebrar um pouquinho, sabe? Tipo, trocar meia lentezinha, assim. É, porque uma instituição há anos diz que é, tá? Mas as coisas mudam de acordo com como a sociedade também muda, né? Coisas que a gente fazia em 1930 não dá para fazer hoje, porque é o que você faz mais o que você encontra dentro do ambiente que a sociedade está, né? Você se ajusta. Então, eu acho que, dependendo do que está se caminhando como sociedade, determinadas profissões vão precisar também se ajustar para falar com essa nova sociedade, né? E aí não estou E, dizendo é- que e é através do olhar dessas pessoas que essas instituições elas também vão ampliando suas formas de atuar, suas recomendações, suas regras, seus acordos, né? exato. E a outra coisa que eu ia falar, que é nessa, tem esse lugar dessa lente, é que independente de profissão ou de qualquer coisa, assim, é esse lugar humano, né? É, que a gente possa cada vez mais trazer essa humanidade no nosso dia a dia. Esse lugar que a gente já falou aqui outras vezes, dessa vulnerabilidade, dessa espontaneidade, dessa liberdade, né, de poder falar, claro, sempre com esse lugar de respeito, mas assim, infelizmente, às vezes a gente vai cometer erros, né, vai desagradar. Agora me lembrou um negócio que eu vi essa semana. Você viu uma matéria de uma mãe de 6 filhos, cara, não sei se ela é americana, enfim, agora eu já não sei.
Mas enfim, ela posta sobre a vida dela, né? Uma mãe de 6 filhos, assim como é que é o dia a dia, e um dos filhos dela tem uma síndrome. Eu achei tão bonitinha, sabe? Eu nunca tinha ouvido falar. Ele quer muito contato humano, ele quer abraçar, ele quer beijar, ele tá sempre rindo. É uma síndrome que ele é muito feliz, sabe assim? Tipo, muito feliz. E ele quer contato, 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 contato. Só que acaba que com essa euforia dele, muitas vezes ele te puxa, sabe? Tipo, ele não agride, mas ele é intenso, né? E aí ela postou que eles estavam indo viajar a família inteira e ela mostrou que ela coloca num dos bancos uma separação, como se fosse um. Não é uma grade, tá? É um. Ai, sei lá como é que é o nome. Um negócio para separar, para deixar o filho dela ali e os outros dois, sei lá, no banco mesmo. Um negócio que separa, para ele ficar protegido. Por quê? Ela está dirigindo, tem os outros filhos e ele pode ter essa crise dele de querer tocar e, tipo, pular para frente, entendeu? Fazer qualquer. Pula para o outro irmão, começa uma confusão, enfim. É a forma que ela encontrou de que ela consegue entrar numa estrada, ela já deve ter tido alguma, né, alguma experiência, enfim. Isso causou milhões de pessoas falando, criticando ela, que como é que ela está excluindo, enfim. Ali um rebuliço, claro, todo mundo tem opinião para tudo da vida dos outros, né? Assim, tipo, e vai. E ela falou que ela falou assim, cara, eu não vou deletar. E ela fez um vídeo em cima disso falando, olha só, gente, tem tanta gente falando aqui que eu achei importante eu vir falar. Muitas das pessoas que estão falando não sabem o que passa uma família que tem um filho atípico, né? Que tem um filho com uma síndrome. O que é um dia a dia? O que, né? É tipo, estamos aprendendo, vamos errar. É a forma que cada família, dentro do seu universo, consegue lidar com as situações que vão acontecendo. Então, ela falou assim: eu achei importante trazer esse vídeo. Porque assim, eu não tenho nada, né, a esconder, não fiz nada de errado, inclusive até depois um médico, enfim, ou alguém, um psicólogo, sei lá, um terapeuta veio falar que sim, é uma coisa certa o que ela fez, entendeu? Que não, assim, Então, o que eu quero, eu trouxe essa história justamente por esse lugar dessa humanidade, porque, cara, assim, as pessoas só saem criticando, não querem entender, é tão fácil pegar, julgar de um lugar que você nem sabe, que você não tem nem essa experiência, vai lá, fala barbaridades para essa mãe e o que você está acrescentando, né? E isso que você traz, né? Me toca, assim, né? Porque desse lugar que você falou, a gente só quer criticar. E o pior é que não só criticar, mas geralmente quando a gente, nesse lugar que a gente está criticando, é comum a gente invalidar todo o resto. Exato. Então, assim, a gente invalida uma série de questões, nesse caso, que ela faz de certo, que ela faz de incrível, que ela aprendeu. No caso, vamos supor, que nem a gente estava falando, seja de um terapeuta, vamos supor que você vê que tira do pedestal, nesse lugar do criticar, a gente costuma muito ir para um lugar de invalidar todo o resto, de repente, que a gente Uhum. recebeu, o conhecimento daquela pessoa, e que lugar bonito tem para a gente explorar. E às vezes a gente não concordar com alguma coisa, não ser 100% integral com o que a gente gosta ou com o que a gente acreditava, o que a gente queria, mas aprender a fazer esse olhar, essa análise crítica, digamos, sem invalidar todo o resto que também existe. Que aí volta até para aquilo que a gente falou lá do paradoxo. Acho que uns 2 encontros atrás, aprender a conviver com os paradoxos dentro da gente Sim. exige desenvolvimento. E eu vejo que a gente pode receber muito se a gente consegue ter esses olhares. É, mês de Copa do Mundo é isso, né? Ganhou maravilhoso, perdeu, tá fora, acabou tudo, foi tudo horrível, né? Messi era o melhor, até não sei o quê, e assim vai para Cristiano Ronaldo, vai para qualquer um. Espanha tem aquilo, e a Argentina tem. Fala, cara, será que a gente não consegue mais
observar que dá para existir méritos, benefícios, virtudes, ao mesmo tempo que tem pontos que a gente não concorda, que podem ser melhorados. Quanto que a gente não cresce se a gente consegue abranger um olhar, seja a respeito de uma situação ou de uma pessoa, olhando por esses vieses, né? Eu acho que aí está um ponto assim de maturidade como indivíduo, né? É maduro quando você olha de repente para o seu companheiro e fala, cara, isso aqui não admito, não quero mais. Mas não quer dizer que eu não quero você. Porque eu Ah, tenho uma série de outras virtudes e coisas que são maravilhosas e quero. Mas assim, preciso pontuar aqui. Assim não, né? Porque quando a gente não é maduro, assim, magoei, acabou então. exato. Acabou. A gente põe fim por qualquer, né? A gente pega uma fatia e aquela é aqui Determinante para antes. E pintar um quadro inteiro. com isso você não consegue levar nenhuma relação, né? Mas o meu ponto é para além, é para pessoas que você nem conhece, sabe? Uma coisa o que me assusta é esse grau que a gente está por conta da internet, né? Que tem que ninguém sabe quem está ali ou o que for, e essa coragem que as pessoas passaram a ter de falar qualquer coisa, de achar que tem o direito de falar qualquer coisa, E de qualquer forma, né? de qualquer Não só qualquer coisa, forma. de qualquer forma, que é o meu direito. Entrar, sabe, lá na conta da pessoa e descer o cacete, sabe? Como se fosse assim, a pessoa que soubesse tudo, sei lá, que tiver deram esse papel para ela aqui na Terra. Assim, é de um Nossa, lugar. você está falando isso, eu vi uma matéria essa semana, acho que saiu num jornal, alguém postou. Eu confesso que eu não vou lembrar, mas falando o quanto que a gente está nesse momento, como sociedade, em que todo mundo se vê no direito de falar qualquer coisa, confundindo opinião com, com argumentação, né? E quando alguém traz todo um estudo, uma fala baseada em argumentos, a pessoa se sente ofendida, Uhum, não valida os seus argumentos e quer invalidar os seus argumentos em cima de opiniões. Então, assim, fica num lugar que a gente não consegue mais distinguir a diferença entre opinião e argumentação, ou seja, a argumentação tem uma base de sim. fundamentação, né? Você pode até não concordar, mas para não concordar, em algum nível você também precisa apresentar contra-argumentos, né? E a gente pode ter direito de opinião a qualquer coisa? Pode, mas precisa compreender a distinção entre opinião e argumento na hora que a Tipo, gente está analisando algo, que a gente está aqui a debatendo gente algo. é cheio de opinião aqui, eu e você. Mas é um canal meu e Exatamente. seu, entendeu? A gente está dando opinião. Mas se vem alguém com algum, sei lá, um cientista com base em alguns argumentos, eu posso trazer minha opinião, mas preciso entender o lugar diferente da pessoa que está trazendo com argumentos. Pode até ter um outro cientista com argumentos alinhados às minhas opiniões, mas aí o debate dele com essa outra pessoa é em outro lugar, de outro patamar. Né? Que eu posso até estar ali aplaudindo, que bom, alguém que sabe trazer as evidências do que eu estou falando. Mas assim, precisamos entender de que lugar a gente está, né, para cada assunto. E Mesmo, né? E aí é isso, cara. Quem tem argumentos, quem tem base científica ou algo assim, essa pessoa, penso eu, né? Não sei, acho que ela jamais entraria num negócio de uma pessoa e falaria com essa agressividade. tem uma tendência muito menor, né? Muito menor, entendeu? Porque assim, eu fiquei chocada. Eu fico chocada às vezes com umas coisas, sabe? Tipo, assim, isso é uma coisa que me choca. Eu falo, gente, que lugar é esse da gente como essa falta de humanidade? Esse lugar de que tá tudo bem falar o que eu quero, escrever o que eu quero, criticar o outro, o corpo, a vida, o sei lá o quê. Cara, você tá vivendo a vida dessa pessoa Total. e você tá olhando para a sua, né? Tipo, antes de mais nada, né? E E eu me eu coloco vi nesse um. lugar. Infelizmente, assim, eu acho que uma das coisas que eu venho trabalhando muito, muito em mim é esse julgamento, sabe? É muito automático a gente julgar. Muito, muito. E é sempre.
isso, é a minha lente. Quando eu me vejo quando eu falo, Tatiana, é só a sua lente, não é a lente do outro, sabe? É, então, eu até no próximo, acho que a gente pode até mergulhar mais nisso, é um dos temas que eu tinha escrito aqui para falar, de um outro lugar, mas que traz sobre isso, assim, que eu acho que é uma coisa bem legal da gente E aprofundar. eu, e eu vi um professor comentando sobre a percepção dele de quanto a gente se tornou consciente pós-pandemia. Na pandemia, a gente teve momentos em que a gente teve uma oportunidade de poder dar um passo além. Que a gente se deparou com a morte Uhum. individual e coletiva, que é um ponto que a gente acaba evitando coletivamente, a gente acaba evitando quase que a qualquer custo, né? Olhar para isso, coisas que muitas vezes, sei lá, no Japão, ou na China, ou na Índia, alguns É, países outras ocidentais, culturas. tem outras culturas que olham para a morte com mais constância, né? É, e a pandemia nos empurrou a olhar para esse lugar. E que por nos empurrar, abriu uma possibilidade da gente poder ir além de alguns aspectos nossos. Mas que conforme a pandemia foi saindo em algum nível e a gente foi voltando para o nosso normal, ele percebe que a gente deu, como se fosse um efeito rebote, a gente deu uns passos para trás. É, a E gente foi às vezes além em coisas piores e não coisas melhores. é como se a gente. É isso, efeito rebote mesmo, que a oportunidade que a gente tinha aí para frente, a gente, opa! Então, e aí nisso, a gente está mais reativo, a gente está mais desgastado. O próprio processo ali, né, de questões de saúde mental, que até hoje a gente não olhou adequadamente os efeitos da pandemia Sim, nas nossas questões mentais, na nossa sanidade, vindo ali toda essa coisa que veio depois ali de inteligência artificial, acúmulo de informação, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, é, trazendo assim na gente um desgaste que tem nos feito assim estar mais reativos, com menos paciência, com menos é, espaço para acolher diferenças, em algum lugar até nos levando a menos humanidade, porque a gente está se distanciando do outro, até como efeito, como a gente falou no encontro passado, né, do home office, então a gente vai se distanciando das pessoas e perdendo esse contato que abre espaço, estruturas sim. internas para acolher o outro nas suas diferenças. Enfim, então eu achei interessante assim esse olhar, sabe? É, a gente perdeu a oportunidade do convite que veio através de uma pandemia, né? A gente disse não para um convite maravilhoso de um realinhamento como sociedade, né? Como irmãos, assim, né? Com Como responsabilidade, humanos, maturidade, como maturidade humanos. afetiva. Aham. Eu acho que é isso. Acho que veio um convite e a gente falou. E, ó, o Marcelo pode até dar uma canjinha pra gente aqui, de repente, num próximo, mas você sabe que em novembro desse ano tá com uma configuração planetária bem parecida com a que teve em dezembro de 2019, só que dizem que mais intensa, porque tem um aspecto que eu não vou lembrar qual, que não tinha antes e que é um aspecto que traz um nível de urgência ou de intensidade maior do que teve em final de 19 início de 2020, ou seja, em vários aspectos muito parecidos, mas ainda com um nível maior de, vou chamar de urgência, criticidade. Entendi. Vou falar com ele, quem sabe ele vem Eu vi fazer. uma vez o Newton Schultz, sabe quem Aham, é? adoro. Nossa, amo. Eu vi o Newton Schultz falar isso em 21. Olha, que ele tinha receio do que ia acontecer em Em 26, porque ia 26. acontecer todo um processo Sim. parecido, só que eu não sei se agora com Saturno ou com Plutão, enfim, alguma coisa assim. O Marcelo já vinha falando isso. Ele falou, cara, 26 vai ser um ano que tem aí também um novo convite, sabe? Aí, né? Exato, exato. É, E que aquilo que a gente não aprendeu, hesitou em não aprender em 19, agora vem com menos espaço, assim, para menos paciência, assim, para acolher as nossas rebeldias, sabe? Essa foi um pouco a minha compreensão. Então seria, de repente, legal da gente sim, chamar o Marcelo, quem sabe, Marcelo, querer aparecer aqui conosco, dar sua cara. vou falar Marcelo, com ele.
Para quem não Vamos, sabe, Marcelo é companheiro da Tati, um grande incentivador dessa nossa loucura, quem faz aqui nossas artes, e estamos tentando convocar Marcelo para sair do background e aparecer também aqui, que é um cara muito gente boa, com bons pontos de vista, boas conversas e sabe navegar muito ó, bem nessa um super loucura. astrólogo, então Super traz astrólogo. aí essa, vou falar com ele. É, mas é isso, meu amigo. Vamos-nos. Vamos que a minha humanidade está me chamando. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ai, sempre bom, sempre bom. É muito bom quando a gente começa a dar o gravando, a gente nunca sabe para onde vai, né? Eu vou te dizer que tem sido muito legal isso. Porque assim, vamos lá, só trazendo aqui rapidinho, né? É, é diferente se você estivesse aqui em casa, ou a gente encontrou alguns amigos, e é óbvio, a gente também não sabe quais são os caminhos que vão se tornar, né? O papo, para onde vai caminhar, né? Toda vez que você encontra com outra pessoa, você não sabe. Mas eu tô achando divertido fazer isso aqui, porque isso é uma proposta, né? De um podcast que deveria, sei lá se deveria, né? Mas não deveria nada. Mas que é lindo que a gente deixa vir muito nesse lugar que a gente não tem controle nenhum. Então é um lugar de muita liberdade nossa, né? De realmente a gente não edita, né? Não tem corte, não tem faz de novo, esse não valeu, ou qualquer coisa assim. Então, é como, né? É isso, cheguei da rua, mandei o invite, papapá, vai, a casa como tá, sabe? Tipo, desse lugar mesmo que isso isso é muito bom pro meu ser, sabe? Eu sei que eu já agradeci aqui algumas outras vezes, mas eu acho que é sempre bom quando toca né, a gente expressar e trazer essa reverência, essa honra a esse momento que a gente tem nos permitido viver, né? E isso é tão verdade que eu tinha ido para a rua também, tinha que resolver umas coisas antes do nosso encontro. Tinha acabado de chegar em casa um pouco antes, 20, 30 minutos antes, e cheguei enjoado. Muito. Começou a bater uma leve dor de cabeça, enjoo, eu não entendi muito bem por quê, porque eu não tinha feito nada, eu comi em casa, só fui rapidinho ali no mercado comprar e voltar. E aí eu tava assim, nossa, a gente teve um encontro agora, tá bom. Aí até falava, Tati, vamos fazer uma horinha, porque eu tô um pouco enjoado, precisando dar uma descansada para ver se eu me restabeleço. E se você não falasse, vamos, tá bom? Acabou aqui. Eu tava indo no fluxo, sorridente, meu enjoo passou. Então, assim, acho que o meu corpo tá avisando, olhando pro meu corpo, É isso, percebendo o corpo que a energia aqui é boa, entendeu? evidencia. Que Aqui é corrobora com o que você isso, trouxe. que devemos seguir, tá tudo certo, é isso. Bom, então é isso, vamos, né? Você puxa, Puxo. Então, nosso tradicional fechamento aí desse minutinho da gente de olhos fechados. A gente falou hoje tanto dessa percepção do corpo, vamos trazer essa consciência desse momento agora, trazendo só essa percepção de estar aqui e agora. Ok. Hum, amiga. Obrigado, viu? beijos. Beijo. Tchau.